Vamos à mensagem de hoje. Por favor, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore comigo. Pai, nessa linda manhã de domingo, onde celebramos o Dia das Mães, somos gratos ao Senhor por toda a dádiva, por todo o dom perfeito. Obrigado pelo teu amor, tua graça. Pai, eu oro nessa manhã por conforto, consolo sobre aqueles que não têm mais a presença de suas mães. Há pessoas que a perderam recentemente. Derrama do céu bálsamo, conforto, consolo, Pai, por favor, em nome de Jesus. Possamos celebrar a memória do que elas foram, o legado que elas deixaram em nossas vidas. Mas eu oro também por aqueles que hoje têm oportunidade de celebrarem e honrarem suas mães, que o façam para a glória do teu nome. Seja um tempo de alegria, felicidade, de comunhão. E agora, Pai, conforme estudamos e meditamos em Tua Palavra pelo Teu Espírito, por favor, fale aos nossos corações. Traga-nos apontamentos, traga-nos as palavras de conhecimento proféticas e tudo o que temos de acesso pelo Teu Espírito, de forma a trazer exortação, edificação e inspiração no corpo do Senhor. Abençoe os meus irmãos aqui e aqueles que estão online agora também acompanhando. Eu peço a Tua bênção, Pai, no nome forte, poderoso de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia. O poder da gratidão é o tema deste domingo. O texto de Tiago é um texto que eu gosto muito e vocês muitas vezes me vêm citando durante os sermões, quase que semanalmente. É um texto que me acompanha muito. Às vezes você pode até pensar, eu já percebi, o bispo tem alguns versículos que quase todo domingo ele repete. O bispo precisava melhorar o repertório dele de versículo. Não, você não está entendendo. É que eu aprendi algo muito importante. Eu aprendi a orar a palavra. Então existem versículos que eu quero que vocês guardem, que vocês interiorizem, para poder ver essa frutificação acontecer de uma forma muito preciosa e exponencial em suas vidas. Há versículos que você não pode tirar diante dos teus olhos. Sabe por quê? Toda palavra é poderosa, toda ela, toda, com certeza. Mas alguns destes versículos são chaves por conta da nossa fragilidade humana. E por conta disso precisamos relembrar, interiorizar, meditar, decorar tais apontamentos, porque a provação e a tentação de irmos na direção contrária dele é muito grande. Então alguns se fazem necessários relembrar, declarar e orar todos os dias. Se você entendeu, dá um amém para mim. Glória a Deus. Então vamos à leitura do texto. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. Diga comigo, a perseverança deve ter ação completa. Vamos de novo, diga, a perseverança tem que ter ação completa. Aqui já poderíamos deixar o resto do esboço e ficarmos 1 hora falando sobre isso. Quantas vezes percebo pessoas que começam bem e até dizem, não, mas a gente esperou, a gente perseverou, mas também paciência tem limite, bispo. Pois é, a paciência, a perseverança tem que ter uma ação. Vamos ter que fazer tudo de novo, que vocês não guardaram. Diga comigo, a perseverança deve ter. Não é que precisa, perceba como que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, traz o apontamento, deve ter. A perseverança deve ter ação completa. Junte só esse pedacinho do versículo com todas as vezes que tenho ensinado vocês sobre a importância dos processos. Nós não gostamos de esperar os processos. Por que o Monjaro é tão caro? Por que o Ozempic é tão caro?
porque promete um emagrecimento fácil e rápido, sem esforço, porque não queremos o processo de irmos a um nutrólogo, uma nutricionista, fazermos uma dieta, abrirmos mão do doce. Eu quero emagrecer chupando sorvete. Eu quero ter uma saúde, eu quero ter uma disposição, mas eu não gosto de ir na academia, não gosto de fazer caminhada, não gosto. A perseverança deve ter ação completa. Não, eu só estou lendo o texto, nem comecei a pregar ainda. A fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Qual que é a vontade do Pai? Vivermos na falta? Vivermos na necessidade? Para que não tenham falta de coisa alguma. Mas existe um processo. E a perseverança precisa ter ação completa. Não é no seu tempo. Não é na hora que a gente acha, pensa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. A todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Promessa de Deus. Eu aprendi isso com a minha mãe. Hoje é dia das mães, eu me recordo. Não foi meu pai que me ensinou isso. Meu pai me ensinou muitas coisas, muitos princípios. Mas esse é um princípio que eu aprendi com a minha mãe, em casa. Ela falava, peça sabedoria a Deus. Ela falava do Salomão, me recordo, adolescente. Ela falava, peça sabedoria, peça sabedoria. E eu gravei isso dentro de mim. Esse texto é o texto da minha vida. Peça sabedoria, a todos dá generosamente, não é de conta-gota, peça sabedoria. Só que você quer pedir o quê? Dinheiro. Você quer pedir o quê? Abundância. Você quer pedir o quê? Só o que... Mas você não quer pedir a sabedoria para alcançar essas coisas. Ninguém tropeça no sucesso. Ninguém acorda derrotado, miserável, passa o dia, dorme e no outro acorda, sou um sucesso. Você fala isso, mas hoje tem a galera aí que põe esses vídeos nada a ver, da noite para o dia viraliza. E isso para mim é sucesso, por acaso? Tem um tal de luva de marceneiro? Vai dar. Eu sei, eu estou falando aqui porque eu não quero tomar processo. Vê como é que está hoje. Explodiu fazendo um videozinho. Tá bem? Desde quando viralizar vídeo internet faz de você alguém famoso e de sucesso? Para eu saber se você de fato tem sucesso, eu quero ver a tua história, teu legado. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos. Surfar onda, irmão. Pegar umas dicasinhas, qualquer um surfa. Daniel, um amigo, e Rita são lá de Fortaleza, mudaram para Alphaville, são surfistas. Também Fortaleza, até eu, né, irmão, virava surfista lá, né? Mas assim, não é fácil, mas também não é difícil. Se fizer aula, então. Sucesso não é surfar uma onda. Sucesso é você aprender a surfar várias ondas até conseguir um título. Poxa, Medina. Representou bem, hein? Show. Mas a galera está correndo atrás do agora. Coisas rápidas. A perseverança deve ter ação. Mas qual que é o título da manhã? Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tem tudo a ver. Você só consegue ter gratidão quando entende a razão do processo e do caminho. Mas vamos continuar o texto. Então Deus ele libera essa sabedoria de uma forma generosa, não reprova ninguém. Verso 6, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense que essa pessoa que está pedindo sem fé, receberá coisa alguma do Senhor. Agora eu termino com o verso 8. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz, ou seja, a pessoa ela precisa da sabedoria para avançar, para perseverar, para ter uma ação completa, para viver algo incrível, mas
Como é que você faz isso? Pedindo a Deus sabedoria, que vai dar de uma forma generosa. Mas se você pedir e não tiver fé, você vai ser como uma onda que é agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa de Deus, porque pede sem fé. Por quê? Tem mente dividida. Diga, mente dividida. Essa é uma das bases do que vamos conversar essa manhã. Mente dividida. Casa dividida, nada disso prospera, nada disso avança. Salmo 66, verso 10. O Senhor nosso Deus nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar, como se faz com a prata. O artesão trabalhando com a prata, no caso onde o salmista faz aqui a analogia, você coloca a prata, porque às vezes você pega a prata bruta, ou junta algumas peças, vai derreter para fazer um outro. Você precisa refinar, purificar, porque tem muitas impurezas nela. E você purifica pelo fogo. E ela é jogada mais ou menos a 900 graus Celsius. Aí ela derrete. E ela continua ali naquele fogo. Qual é o ponto onde o ourives percebe que a prata está refinada? É quando ele olha para aquela prata derretida e consegue ver o reflexo dele nela. Está pronto. Entendeu o que ele está dizendo? A tua prova, a tua dificuldade, esse momento difícil, não é Deus só querendo te espremer. Ele quer ver o rosto dele sendo refletido em você. Por isso, Tiago fala, não estranha não. Deus não tenta, mas Deus prova. Você está acostumado já. Você fez prova no prezinho, você fez prova na primeira série, até chegar aos esquerdistas e falar que não repete mais de ano, mas a prova faz parte da vida. Nós precisamos dessa prova para passarmos de fase. É o processo pelo qual Deus nos fez a sermos a sua imagem e semelhança. Eu e você temos o DNA do céu. E essa prova nos faz a irmos para a próxima fase. Bacana, completamos essa. Incrível. Você já parou para prestar atenção que, claro, somos gratos por todas as coisas, mas quando eu alcanço uma meta que eu coloquei, eu não relaxo. Há algo dentro de mim que quer me impulsionar para algo avante. Você é assim também? Não estou dizendo que todos vão, mas o sentimento de ir para a próxima fase é natural. É de Deus. E você vai entender o porquê daqui a pouquinho também. Bem, então, para entendermos o poder da gratidão, fica claro que a provação nos lapida, como o fogo refina o ouro, a prata, e nos leva a crescer e resplandecer a imagem de Jesus. Ok. Mas, veja só. A grande verdade é que você e eu não gostamos das provações. Fica bonito no discurso. Fica legal falar, você falar, é verdade, bispo, uau. Só que, talvez alguns de vocês estejam exatamente passando por provas difíceis. Saúde, na área profissional. E vamos falar a verdade, ela gera um desconforto porque nos tira da zona de conforto. Ela mexe, ela como as provações ela meio que cria espinhos no assento onde estamos. E não dá para sair, eu tenho que sair, eu tenho que me movimentar. E não queremos fazer isso. Então, veja só. Se a chave é ter gratidão e entender o poder desta gratidão em todas as esferas, veja o que o salmista no capítulo 30, verso 5 diz. O seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã
Ele nos devolve o quê? Agora, nós conhecemos muito a segunda parte do versículo. Mas para mim, pastor Eliezer, a parte que mais mexe é a primeira. Deus não perde o seu interesse e o seu cuidado para conosco. Então, por que a gente fica muitas vezes declarando, eu vou desistir, não vale a pena, a vida cristã, papapá, porque eu tentei, porque eu fui? É porque você não conhece o caráter dele. Falta intimidade com ele. Quanto mais o caráter de Deus você conhece, mais convicção você tem em sua palavra e em suas promessas. Ele não perde o interesse. E ele fala, assim como eu não perco o interesse e o cuidado por vocês, choro vai ter, mas dura uma noite. De manhã eu devolvo a alegria. Apegarmos-nos a esta convicção e a esta certeza nos dá força para avançar e prosseguir. É a diferença dos que param, ficam estagnados e começam a se deteriorar, e daqueles que vão avançando, porque as provas vêm para todos. As crises financeiras vêm para todo mundo. A verdade é que não existe problema nessa vida que Deus não possa nos capacitar a enfrentar. Vou repetir. Não existe prova nessa vida que Deus não nos capacite para enfrentá-las. Não existe. Eu tenho 4 argumentações com vocês nesta manhã. Estão comigo? Em primeiro lugar, para você entender o poder da gratidão, seja grato em todas as circunstâncias. Todas. Porque ser feliz e grato num momento bom, meu irmão, isso não é sobrenatural, isso é natural, isso é fácil. É mais efeito da dopamina e da serotonina do que um atributo espiritual ou um mover espiritual. Não, isso é normal. Dr. Travis Bradbury, ele escreveu o seguinte: a gratidão melhora a saúde mental, fortalece relacionamentos e aumenta a resiliência. Pegou essa ou não? Isso é o que eu estou falando. A gratidão melhora a saúde mental, fortalece, aumenta a resiliência. Perseverança deve ter ação. Diga gratidão. Tem gente que não está perseverando, não está experimentando a ação completa, porque não tem gratidão. A gratidão, irmão, é realeza, é do reino. Desenvolva a gratidão, por favor. Entenda isso. Tiago, ele começa falando justamente o motivo de grande alegria. É uma insanidade para nós na natureza humana, mas é uma verdade espiritual. E não está apenas em Tiago. Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas a pergunta que não quer se calar é: como é que eu vou dar graças, ser grato por uma doença que não sara? Como é que eu vou ser grato por uma dívida que eu não consigo pagar? Como é que eu vou ser grato a Deus por um casamento que está assim, escapando pelos vãos dos dedos? Eu estou perdendo meu casamento, não consigo. Como é que eu vou dar graças se eu perdi o emprego? Como é que eu vou dar graças por problemas familiares com os filhos que estão distantes, se rebelaram, saíram de casa? Como celebrar esse culto maravilhoso na presença de Deus e amanhã ter que encarar a minha segunda-feira, encarar a realidade, encarar os problemas? Que história é essa, bispo? De dar graças em todas as circunstâncias. Pelo amor de Deus, entenda o poder da gratidão. O fato é que eu e você e eu, devemos dar graças em todas as circunstâncias. Deus, Ele é Senhor do tempo, Ele já está no futuro, Ele sabe de todas as coisas e Ele é Pai. Você deveria ter receio se está fazendo algo completamente fora dos princípios da vontade dEle e nada acontece na tua vida como barreira te impedindo, porque a Bíblia diz
que o Senhor, Ele disciplina o filho que ama. Se vocês estão fazendo o que é errado e não têm recebido nenhuma advertência, exortação ou disciplina, é porque não são filhos, são bastardos. Vocês acham que são filhos, são no máximo simpatizantes. Há um artigo, antigamente tinha uns folhetos evangelísticos, e eu me recordo quando adolescente, lá em Tupã, ficava vários deles que o pessoal pegava para poder distribuir na cidade. Não sei, tinha um que assim, errou o céu por 40 centímetros, ou 20 centímetros, ou 25 centímetros, eu não me recordo ao certo. Era interessante, normalmente esses folhetos evangelísticos, eles tinham temas assim, diferentes. Como assim, errou o céu por... É a distância do cérebro para o coração. Sei lá, se 20 centímetros, 25 centímetros, eu acho. Muitas vezes frequentamos a igreja, estamos na igreja, lemos a palavra, ouvimos as mensagens, mas aquilo não entra no teu coração, nem no teu espírito. Você acha que é filho, mas é bastardo. O filho se submete, o filho se prostra. Jesus não é apenas Salvador, Ele é Senhor e Salvador. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não é um amiguinho que vem te dar conselho, Ele é Senhor que te dá uma ordem. Só que você escolhe, você não quer. Isso. Não quer, vou fazer o quê? Não quer, não quer. E o que eu faço então? Paro de vir à igreja? Não, continua vindo, uma hora o Espírito Santo te pega. Mas tem que haver humildade no teu coração, quebrantamento. Enquanto você não olhar para dentro de si e enxergar que você não é nada e ninguém sem o Senhor, vai continuar nessa lenga, achando que está tudo bem. E não está. É o tipo de gente que ouve mensagens como a que eu preguei tempos atrás sobre o perdão. Então essa aí não foi para mim, porque o que fizeram comigo não tem perdão. Então você é simpatizante, você até se acha cristão, você é um nominal, mas você não está debaixo do senhorio de Cristo. Não entendeu que Ele é Senhor, o que Ele manda eu obedeço. Aí fala assim, poxa vida, tudo tem sentido, mas falar que eu tenho que ser grato até pelas mazelas, pela traição, pelos problemas, e também é demais. Eu falo, então irmão, eu também na minha natureza humana não consigo entender. Minha carne não quer sofrer, minha carne não quer prova. Mas eu sei e já entendi que Ele é meu Senhor. Se Ele está dizendo, Ele está no futuro. Então, Senhor, te dou graças. Compartilhei aqui, se não me falha a memória, no domingo passado, quando eu sofri um assalto à mão armada aqui, isso foi em 2009, 2008. Lembra, Eliezer? Estava eu, o pastor Alain e o Rogerinho, falei da experiência em um dos cultos domingo passado. Era o meu dia de folga, uma segunda-feira. Fui lá, estava pescando, chegaram duas motos, 4 meliantes, com pistola na mão, botando o terror em todo mundo, levou tudo que eu tinha, botando arma na minha cabeça, achei que fosse morrer. O Eliezer foi um dos que me ajudou depois, fiquei uns 2 meses meio zureta. Sabe quando passa o filme da tua vida, assim, falei, o ordinário batendo na minha nuca com a arma engatilhada, batendo. Tu vai morrer, gordinho, tu vai morrer. Falei assim, vai. Não sei se eu fiquei mais bravo porque ele me chamou de gordinho ou porque falou que ia me matar. Até hoje eu estou assim ainda tentando entender. Além de ladrão, vagabundo, é abusado. O ordinário. Mas quando eles foram embora, só levaram os bens materiais. Eu chamei o Alain, o Rogerinho, e nos demos as mãos e oramos. E a primeira oração foi, Senhor, obrigado, porque não éramos nós os bandidos. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Fomos transformados. Senhor, nós abençoamos os que fizeram mal para nós. Não temos raiva, não temos ódio. Te damos graças porque o Senhor preservou a nossa vida. Falar que é fácil, irmão? Você vai falar para mim que eu orei, o céu abriu, tive uma experiência. Foi maravilhoso, os macaquinhos vieram celebrar. Teve voz. Não, irmão, eu fiz uma oração meio que com raiva. Fiz na obediência, mas fiz. Então não valeu. Falei assim, a tua opinião para mim não conta. O que conta é o que a palavra fala. Jesus conta uma parábola que um pai deu ordem para 2 filhos. Faz isso. Um filho disse, pode deixar que eu estou indo. O outro disse, não quero fazer. O que disse que ia, não fez. E o que disse que não ia fazer, acabou fazendo. Jesus fala, qual dos 2 fez a vontade do pai? Então enquanto você fica aqui só
aleluia, aleluia, mas o coração murmurador, reclamador, irmão, mesmo que com raiva, eu vou obedecer. E se escolhe se vai obedecer à voz da tua carne, do capeta, ou à voz do Espírito Santo e da palavra. Não é fácil ser grato em todas as circunstâncias, mas essa é a vontade de Deus para convosco. Não sei que tipo de evangelho pregaram para vocês antes de chegar aqui. Mas o evangelho que pregamos, eu creio em cura, eu creio, sabe, na prosperidade, eu creio em tudo isso, eu ensino, mas não através de anjo trazendo pote de ouro, através de processos, obediência, cumprindo propósitos e colocando em prática princípios, é o que eu acredito. E inclusive, o evangelho que eu creio, que eu conheço, onde a gente clama por cura, que a gente vê milagres acontecendo, há um propósito nisso. O mesmo Lázaro ressuscitado morreu de novo, se você não sabe. Até onde eu sei, ele não está dando entrevista em podcast espalhado pelo mundo. Eu sou Lázaro, Jesus ressuscitou, agora eu virei um Highlander. Quero morrer, quero ir para o céu, estou perdido aqui, ressuscitei. Morreu de novo. Pessoas que foram curadas, ficaram doentes depois e morreram novamente. Porque o foco da nossa vida não é a terra, é o céu. Mas nessa vida cumprimos propósitos, e por isso o Senhor diz, para que o teu coração não se contamine, seja grato. As provas vêm para te levar a patamares superiores, para mais próximo de mim. Diga a mim se você está entendendo, me ajuda aí nessa manhã, faz alguma coisa. Momentos de provação nos fazem crescer em perseverança. Depois da noite tem o amanhecer, aleluia. Depois do choro tem a alegria, aleluia. Depois da tempestade tem bonança. Obrigado, Jesus. O que eu quero que você entenda é que mesmo diante da prova, você não vai ficar estacionado na arena da provação. A gente está passando por ela. Faz uma declaração profética, levante uma de suas mãos e diga: eu não ficarei estacionado na arena da provação. Eu não ficarei paralisado no deserto. Estou passando por eles. Aleluia, está ligado na terra, ligado no céu, em nome de Jesus. Vai passar. O choro vai passar, a noite vai passar. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Ninguém te separa do amor de Deus. Não tem altura, profundidade, demônio, anjo, não tem ninguém. Pode ter capa preta, pode estar mandando caneta, ninguém te separa do amor de Deus. Li um livro quando era um adolescente, que aquilo me marcou demais. Já jovem, acho que já era um jovem. Torturado por sua fé, Halaram Popov. Um pastor que foi preso na guerra, torturado. Irmãos, ele teve as unhas arrancadas, ficou dias em pé contra a parede, um inchaço tomou conta das pernas. Na época do inverno, isso foram anos e anos e anos de tortura. Era jogado na neve, onde ficava submerso até perto de morrer de hipotermia. Depois era jogado para dentro. E assim, irmão, eu chorei. Não foi por ver o sofrimento dele. Foi para olhar para aquele sofrimento e ver como que a minha vida espiritualmente era tão miserável. Como que um homem daquele, diante de tantas provações, não murmurou, não reclamou, mas permaneceu firme, sem negar a sua fé. E eu, com tanta coisa boa, vivendo numa cama quentinha e tudo, e reclamando por qualquer coisa. Eu chorei por minha causa. Se você acha que o que eu estou falando é meio esquisito, não é isso que o apóstolo Pedro faz na sua carta? O apóstolo Pedro começa a confortar os irmãos que estavam passando por provações, dizendo que outros da mesma fé estavam passando por provações ainda piores. E aí ele diz o seguinte: nisso exultais, na sua santa vocação, na sua salvação, que ninguém te toma. Qual é o propósito
propósito da provação, irmão, se não revelar em você o reflexo da imagem de Jesus. Eu tenho um segundo argumento contigo nessa manhã. Se você quer entender o poder da gratidão, você precisa desenvolver paciência e fortalecer a sua fé em meio às provações. Eu queria pensar um pouquinho aqui sobre a vida de Jó. É tão complexo, eu não tenho tempo para falar de toda a experiência dele, mas eu quero levar em consideração que você conhece minimamente o contexto. Agora preste atenção, se desenvolver paciência fortalece a sua fé em meio às provações, eu fui procurar algumas evidências científicas, e eu descobri que a murmuração, a reclamação gera um impacto com relação à nossa saúde mental, e isso são evidências científicas. Estudos em neurociência mostram que a reclamação constante pode ter efeito negativo no cérebro e na sua saúde mental. Por exemplo, redução de neurotransmissores. Ou seja, reclamar frequentemente pode diminuir níveis de dopamina, serotonina, neurotransmissores associados ao bem-estar. E meu irmão, isso é muito verdade. Muito. Esses neurotransmissores são hormônios que nós produzimos. Então perceba, é aquela coisa gostosa de sentir-se bem. Tem tantas coisas que liberam dopamina e serotonina na gente. Pegar um pudim. A primeira, a segunda, a terceira colherada, a dopamina já começa. Uau, aquele açúcar todo. Deus! Aí você não se controla, acaba com o pudim, no final você está deprimido. Acabou o efeito da serotonina. Mas aí no dia seguinte você esqueceu do efeito posterior e se lembra apenas do primeiro, porque o teu cérebro, ele rejeita a dor e ele guarda o que o alimenta, que é a motivação. Aí no dia seguinte você pega o pudim de novo. Receber um abraço de uma pessoa que você ama muito gera dopamina, serotonina. Fazer exercícios físicos no começo é ruim, é difícil, mas quando você termina uma hora de treino, no final o teu corpo está liberando o hormônio, esses neurotransmissores. Você está cansado fisicamente, mas é incrível. Uau, que legal, a gente chegou arrastado na academia. Eu não quero. Aí você vai para a aula de spinning, vai fazer musculação, e vai. Daqui a pouco vem a música do Rock Balboa. Aí você pega e tal. Quando termina, você está assim, ainda bem que eu vim. Dopamina, serotonina, mas fica reclamando todo dia que esses neurotransmissores começam a diminuir. E você já não tem mais o mesmo efeito que tinha antes. E de repente a vida começa a perder a cor, o brilho, e daqui a pouco você está onde? No quarto, com janela e portas fechadas, ouvindo música sertaneja de corno. Isso aqui é evidência científica. Fica assistindo esses programinha de final de tarde que só fica passando assalto e não sei o quê, e fica só assistindo essas porcarias. Comece a fazer uma reflexão das tuas últimas palavras. Na última hora você profetizou, você celebrou, você é grato ou você reclamou e murmurou? Não estou falando isso como bastião da gratidão. Eu falo isso como quem enxergou há tempos e tem constantemente lutado contra. E eu já esgotei o número de vezes no trânsito. Eu já não tenho mais. Já chamei de filisteu, já chamei de incircunciso. Dependendo do nível de santidade, que às vezes escapa até um desgraça. Sai da frente. Povo lerdo, né? Fica na faixa da direita, poxa.
Deixa nós passar. Mas é. Aí você vai, aí você dá sinal de luz. E do cara, aí quando você vai, o cara está aqui, só. Oh, abençoado. Escute. Eu tenho. Quer mais evidência científica? Vai. Então, segura. Vai. Outra coisa que a reclamação e murmuração faz é o encolhimento do hipocampo. Pesquisas da Universidade de Stanford indicam que a reclamação pode reduzir o tamanho do hipocampo e é justamente a área responsável pela resolução de problemas. O hipocampo é onde você desenvolve o pensamento crítico, mas por favor, o pensamento crítico não é aquela pessoa que fica criticando os outros. É justamente o raciocínio lógico direto que te leva a uma ação rápida em resolução de problemas. Pessoas que só reclamam, só murmuram. Impressionante, muita gente vem conversar comigo e tal, minha vida é uma droga, nada dá certo. Fala um pouquinho da tua vida, a pessoa começa a falar, falando, cara, mas isso aqui é demais. Rapaz, mas isso aqui é impressionante. O cara está um passo de dar algo, fazer algo incrível. E eu quero dizer, eu falo assim, cara, deve estar com o hipocampo do tamanho de uma semente de mostarda. Não consegue enxergar. Não consegue resolver problema. Parece fumador de maconha. Irmão, diante de nós, constantemente existem problemas. Eu já fiz coro a essa afirmação. Quem aqui tem filho adolescente? Eu não sei para que estudar matemática. Eu não sei para que essa equação. Você já usou isso? Quem já teve filho falando? Pois é. Eu já falava, Pois eu vou te falar uma coisa, quando você pega uma equação dessa, x para lá, x para cá, y que sobe, e divide, papapá, o que você está tendo diante dos teus olhos? Um problema para resolver. E quando você aprende a resolver esses problemas, você começa a ter satisfação no resultado que você conseguiu. É algo difícil, algo extenso. Eu me recordo da minha época de colegial, das equações que literalmente davam uma lauda de conta. E quantas vezes eu chego no final, x é igual a 2. Olha para o professor, ele falou, errou. Eu falei, caramba. Aí vem, você tem duas opções. Para que eu vou usar essa porcaria? Ou então, eu vou resolver esse negócio aí. Sangue nos olhos. Aí você volta de novo. Isso não significa que eu vou ser um matemático, que eu vou ser um físico, que eu vou ser um químico, mas eu aprendi a resolver equações e problemas. Quando chegar diante de mim uma situação na minha empresa, na minha casa, no meu casamento, ei, irmão, quem fez aquelas equações, isso aqui é ficha. Mas fica reclamando que o hipocampo atrofia. Querem mais uma evidência científica? Amém? Uma pediu, vamos lá. Fica reclamando e murmurando, sabe o que vai acontecer? Você fortalece seus circuitos negativos. Isso aqui é neurociência. Isso aqui são evidências científicas. Reclamar reforça circuitos neurais associados ao estresse e à negatividade, tornando mais fácil adotar padrões de pensamentos pessimistas. Ou seja, você não vai resolver, você vai abraçar aquilo que exatamente você está reclamando. E a Bíblia já ensina todas estas 3 afirmações de evidências científicas na palavra há milênios. Como o homem pensa, assim ele é. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O que Deus fazia com Abraão, quando em obediência, debaixo de uma promessa e de uma aliança, que ele seria uma grande nação. E, vou te falar uma coisa, já era próspero. Lembra da briga que o Ló arrumou? Lembra que o Abraão foi para a guerra? Abraão não foi pedir ajuda dos vizinhos, não, irmão. O Abraão tinha servo suficiente para montar um pequeno exército para combater. Isso aí, fala para mim, isso não é a mão de Deus abençoando o cara? Ele só não tinha uma coisa: filho. Tinha prosperidade, estava debaixo da obediência, porque estava na direção, só não tinha a essência da promessa. E o que Deus fazia com ele?
Ai, gente, é melhor mandar o filho, porque vai que ele desiste. Abraão, olha para o céu, conta. Não dá para contar não, tua descendência vai ser igual. Eu fico imaginando Abraão, poxa, era tão mais fácil ele já me dar filho logo. Já a Sara podia já dar de trigêmeos, né? 2 gravidezinhas de trigêmeos, já tinha 6. Rapaz, eu fazia a festa. Mas ele preferiu fazer o quê? Olha, conta. Conta areia. Não dá para contar. Vai ser, tua descendência vai ser que nem areia da praia. Não tem como contar. Vão tentar, não vão conseguir. Deus trabalhava o reforço da confiança e da gratidão no coração de Abraão. Não é porque ele era perfeitão não, brother. Porque o pai da fé teve situações que não creu. O pai da fé, no meio da obediência, mentiu. Ficou com medo de morrer, porque a mulher era bonita. Ai, vão matar eu para ficar com a minha mulher. Fala que você é minha irmã. E se não é o Espírito Santo mandar um sonho no camarada lá, o cara ia bulinar com a mulher dele por conta da falta de fé do homem, que é considerado o pai da fé. Que loucura! Então, o que eu quero dizer com isso? Irmão, não tem perfeição para nós, é uma luta constante. Agora, as tuas fraquezas reverberam, porque o Isaac cometeu o mesmo pecado depois. Mas Deus teve misericórdia. Muitas vezes Deus vem te trazer um momento para fortalecer a tua fé, para você ser grato na circunstância difícil, crendo na promessa. E quando vem o filho? Quando eu mandar. Espera. E o ápice da falta é que ele cai na conversa da própria esposa e vai fazer um filho com a concubina, o Ismael. E não estou falando mal dos meus irmãozinhos árabes aqui não. Que olhando a NASA da turma, tem vários aqui, das Arábias aqui. É só bater o olhar, opa, Habib. Mas é um problema, irmão, que começou lá com uma desobediênciazinha do Abraão, porque deixa eu ajudar Deus. Nasce o Ismael. Aí Deus fala, rapaz, mas nos 45 do segundo tempo, você me dá uma dessa, eu já estava para mandar o Isaac. Quando nasce o Isaac, deu treta, né? Porque aí a Sara ficou com ciúmeira, fez o Abraão mandar Ismael embora. Rapaz, que momento. E todo o povo árabe descende de Ismael e o povo judeu descende de Isaac. Mas o filho da promessa é o Isaac. Mas o povo árabe diz que é o Ismael. O Maomé vem de Ismael. E o judeu... E não, irmão... Pode entrar o Trump, vamos fazer tratado de paz. Que tratado de paz, irmão? Treta. Seja grato. Tá difícil? Tá difícil. Deus tem promessa para a tua vida? Tem. Aguenta aí. Espera. Mas não é fácil. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é o melhor. Você é livre para fazer o que quiser. Você só não fica livre das consequências dos seus atos. Acabei de apresentar alguns para vocês. Steve Parton, ele escreveu: as emoções são contagiosas. E a exposição constante à negatividade reprograma o cérebro para o pessimismo. Alimente o teu cérebro com aquilo que é bom. Irmão, Filipenses 2:8. Filipenses, o que é tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Efésios 4:8. Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí vem o Parton, que sou doutor. Irmão, a Bíblia já falava isso, ó. A boa ciência, na verdade, só comprova a palavra e a fé. Meu Deus. Apesar de todas as provações, o Jó, lembra que eu falei dele, né? Permaneceu firme na sua fé, buscando entender o propósito
que estava por detrás daquelas provações. Você está comigo aqui de manhã? Vocês estão meio quietinhos? Oriel, está na pegada aí, filho? Amém. Olha só, o livro de Jó, capítulo 1, verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se. Aprovação, ele ouviu a notícia da aprovação. Morreu o filho, perdeu o dinheiro, rasgou as vestes, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou Deus por coisa alguma. Não seja insano, não joga a culpa em Deus. Seja grato, sem entender, seja grato. Eu quero trazer para você uma reflexão sobre algumas... Nossa, o tempo já foi mais rápido que no culto anterior. É por isso, né? Vocês já estão com fome, né? Tenho mais 10 minutos de vocês? Eu queria falar sobre algumas leis espirituais que regem o universo. E é interessante porque no capítulo 38, verso 33 de Jó, Deus pergunta se ele conhece as ordenanças do universo. Opa, tem ordenança? Tem leis? Tem. E as leis que regem o universo é fé, obediência, gratidão e perseverança. Vão comigo? Diga fé, obediência, gratidão, perseverança. No capítulo 22, verso 28, olha isso daqui. Você que está aí no fundo, pega essa. Olha isso. Determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Vou repetir, determinarás tu um negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Agora olha para mim, se não é o que eu tenho ensinado vocês nestes últimos anos. Seja firme, coloque uma determinação. Deus, qual é o teu propósito para a minha vida, para a minha família? Qual é o legado? Qual é a esfera de influência onde eu devo crescer, avançar, cumprindo os teus propósitos? Porque eu sei que onde estou, no meu trabalho, ali é sagrado, porque a minha vida foi consagrada a Ti. Então onde eu estou, tudo que eu faço é consagrado. Então há uma razão de eu estar lá, naquela empresa, naquele negócio, naquele lugar, naquela escola. Então o Senhor está dizendo, você tem que ter um objetivo. Mas o murmurador, o reclamador, ele passa o dia em casa, trancado, sentado, no escuro, chorando, porque o sol brilha para todo mundo, menos para ele. Porque o coleguinha dele, o pai dele é rico, e ele nasceu com um pai pobre. Ontem estava dando uma palestra em Bastos e falando exatamente sobre isso. Fomos ensinados a olhar para a pessoa do lado e criticar a riqueza dele. Uma cultura infernal que te leva a murmurar e reclamar. E tudo que você murmura, reclama, você atrai. É o que a Bíblia está dizendo. Então quando você enxergar alguém que tem dinheiro, você precisa entender que essa pessoa está colhendo algo que foi semeado. Mas é ladrão, é corrupção, é não sei o que. Bom, esses aí o Senhor dá conta, fique tranquilo. A Bíblia diz assim, rir-se-á deles o Senhor. Ninguém fica sem colheita, para o bem ou para o mal. Num primeiro momento parece que está tudo legal, mas depois está na vala. Deixa com o Senhor. Mas tem pessoas, aí o outro fala assim, aquele lá ficou rico, mas herdou, não fez nada. Rapaz, por que você não cala a tua boca? Ele está colhendo o que o avô plantou, ele está colhendo o que o pai plantou. Agora ele tem a responsabilidade de multiplicar o que herdou e continuar um legado abençoado. O Salomão que todo mundo fala, o templo de Salomão. Meu irmão, Davi deixou tudo provisionado para Salomão. Salomão só multiplica o que ele já recebeu do pai. O pai foi um homem muito próspero, o rei Davi. E Davi prosperou em meio a guerras. E Salomão teve 40 anos de paz. Para mim, Salomão não chegou aos pés de Davi.
não chegou aos pés. Então quando você enxergar alguém próspero, eu de você celebraria. Eu de você procurava observar, o que ele está fazendo, que eu posso aprender. Qual que é a tua história? Qual que é o legado da tua família? O que eles fizeram? De repente você nasceu numa família simples, mas você pode começar a partir de você, colocando em prática tais princípios, a avançar. Eu não sei quais serão os degraus, porque cada um tem os seus objetivos. Mas o que eu tenho declarado é que onde eu chegar, minhas filhas vão continuar dali para lá e vão muito adiante de onde eu chegar. Meus netos, amém. E eu tenho profetizado isso, a minha descendência, até a volta de Cristo. Faz sentido isso para você? Para mim faz. Então quando eu encontro alguém próspero, eu abençoo, eu celebro, eu falo, uau, que bênção, que inspiração. Se a pessoa prospera do jeito errado, fazendo coisa errada, eu abomino, ignoro, e não vou ficar tecendo crítica, cada um presta contas a Deus. Mas quando eu vejo histórias, como eu vejo muitas aqui, de sucesso, de avanço, de crescimento, eu vibro com isso. Vejo pessoas que estão começando, e eu enxergo lá na frente coisas grandes, eu falo, uau! Mas o avanço e o crescimento não depende de uma palavra profética ou de um conselho, depende de uma atitude, onde você, repita o texto, olha a Bíblia, determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme, ou seja, a perseverança tem que ter ação completa, eu tenho que entender o poder da gratidão, eu não posso murmurar, porque eu tenho que atrair o favor e não a desgraça, e a luz brilhará no meu caminho. Então eu vou te dar um segundo conselho para você que já tem vivido isso. Não tenha vergonha da colheita que Deus tem te dado. Tem gente que diz, eu não vou trocar de carro porque tem muito olho gordo. O problema do olho gordo é da pessoa que tem o olho gordo. Ela tem que ser tratada. Agora, qual que é a essência do teu coração? O problema que eu vejo hoje é as pessoas querendo ter algo que não podem ter. E aí está mostrando uma essência, onde você quer mostrar algo que você não é, ou ter algo que você não pode ter. Existem momentos e processos. Se prata, prata, ouro, ouro, pedra, pedra, pau, pau. Cada um no seu momento. Você pode olhar, se inspirar e falar, em nome de Jesus, um dia chegarei. Mas se endividar para ter algo que não pode, é errado. Mas se Deus tem te dado uma colheita, se você tem colhido semeaduras dos teus pais, uma das formas de honrar uma herança é você pegar essa herança, celebrar a Deus, ser fiel a Deus e multiplicar essa herança. E você aumenta a tua influência na terra. E desta forma você consegue fazer com que o reino de Deus avance sobre a terra. Há uma razão do porquê o Senhor nos capacita a gerar riqueza. Não é para você se mostrar, é para você celebrar aquilo que você recebe dEle. Então se você pode viajar, viaje. Você pode ter um carro legal, tenha. Não tenha vergonha disso. A não ser que você esteja usando para se aparecer. Deus conhece teu coração. Conheço muitos pastores, amigos, empresários. Um deles, muito querido. Ele sempre gostou muito de relógio. E é ele que me ensinou a gostar de relógio. Eu só usava Apple Watch. Ele um dia chegou em mim, o Carlos Damasceno, falou assim, você tem que mudar, para com isso. Apple Watch você só usa na academia. Falei, rapaz, falou assim, não, você precisa crescer. Sim, senhor. Aí ele começou a me ensinar. E ele sempre teve, ele veio do business, tinha relógios caríssimos e etc e tal. E um dia Deus falou com ele, que aquilo estava meio que tomando conta do coração dele. Ele pegou toda a coleção de relógios e doou na igreja. E entregou ao Senhor. E Deus falou para ele, por um tempo, você não vai poder comprar nenhum relógio. Ele falou, quanto tempo? Por um tempo. E foi incrível quando Deus falou para ele, depois de anos, pode comprar. E aí ele comprou. E está retomando a coleção dele. E foi ele que me ensinou. E eu meio que mergulhei. Agora eu aprendi a gostar desse negócio. Faça gostar de coisa boa. Que bacana.
Então celebrar uma colheita é bênção. Não tenha vergonha. Encontro pastores que dizem: ai, meu sonho é ter o carro tal, mas eu não tenho porque o que vão falar na igreja, né? Falou: pera, você está roubando a igreja? Não, claro que não. Falei: bom, o meu salário que eu recebo da igreja, eu dou o dízimo, eu pago os meus impostos, das minhas aplicações, das minhas empresas, dos meus negócios, eu dou o dízimo, eu sou fiel, eu devolvo os meus impostos, eu faço tudo certo. Agora, se Deus me dá a oportunidade da colheita, de fazer, eu vou fazer. E você que corrija teu olho gordo com Deus, vai corrigir teu coração, porque o que você fala, você atrai. A tua semeadura vem com colheita para o bem ou para o mal, você escolhe o que você quer fazer. Sério? Você podia ter um carrinho bacana, novinho, legal, e fica com um carro velho porque fica com medo do que a família vai falar? Quem te ama celebra as tuas conquistas, porque entende que você é homem de Deus e é mulher de Deus. Diga amém aí. Esse é o poder da gratidão. Jesus de Nazaré. Eu poderia passar horas falando essa manhã com vocês, mas hoje é dia das mães, eu não posso abusar. Então, filhos, por favor, perceba a presença de Deus em todos os momentos. Jesus disse em Mateus 28:20, estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que vocês não sabem. Eu termino reforçando a importância de perseverar e confiar em Deus, mesmo em meio às tribulações. Reforça a palavra de Tiago. Perseverança tem que ter ação. Sabedoria é só pedir, que vai dar a todos generosamente. Deus vai dar generosamente. Vai dar. Então, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, você e eu devemos confiar no Senhor e perseverar na busca pela vontade dEle. Eu não fui sincero com vocês em fevereiro, dizendo: gente, que início de ano difícil. Eu não fui sincero com vocês em março, dizendo: gente, é o começo de ano um dos mais difíceis dos últimos anos. Que eu estou falando de questão pessoal, como pastor, bispo, como gestor, que começo de ano. Não falei? Eu não fico, irmão, desenhando um arco-íris colorido, não. Eu falo a realidade. Eu não falei: rapaz, eu já estou cansado, já estou querendo férias de novo, acabei de chegar. Eu não falei isso, eu abri o coração. Mas como é que eu estou agora? Meu irmão, estou voando. Por quê? Porque eu perseverei. Eu não fiquei, meu irmão, tomando Coca-Cola deitado na cama, não. A galera que treina comigo, o Meira, muitas vezes vai treinar comigo. Lembra no começo de ano? O que eu falava? E ele sempre me viu treinar, ele sabe que eu gosto. Eu falei assim: estou aqui na obediência, estou aqui na perseverança. E não fazia meia boca não, fazia o treino completo. Parece até que a dopamina não vinha. Falei: Jesus, cadê a tal da serotonina que estão falando que existe? Terminei o treino, estou aqui. Confesso que teve uns dias que eu larguei na metade. Falei: enjoei, vou embora. Mas perseverei. E a perseverança é na ação completa. E aquele momento difícil passa. E você não fica murmurando, você não fica reclamando. Você alimenta teu hipocampo. Os problemas vêm, não fica procrastinando, resolva. Tem que sentar, senta. Tem que resolver, conversa justa, resolva. Você volta a enxergar o horizonte. Ah, é para lá que eu estou indo, né? Show. Volta a conversar com a minha mão que eu vou retomar onde eu estava. Porque a perseverança tem ação completa. Eu escolhi ser grato. Eu escolhi avançar. Eu não vou parar. Deus está nos preparando no processo. Então, eu termino te entregando 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Grupo de louvor, por favor.
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Deem graças em todas as circunstâncias. Ore ao Senhor nessa manhã por você. Eu vou falar o que eu não apenas fiz, mas faço. Senhor, coloca a tua palavra na minha boca. Esse meu lado italiano misturado com espanhol, com pitada de nordestino. Minha avó era lá da Paraíba, Pernambuco. A mãe do meu pai era de Pernambuco, os Alencar. Rapaz do céu, nordestino com italiano, com espanhol. Tem hora que tem hora que o tapa na mesa vem. Vontade de reclamar, de murmurar. Mas eu aprendi a ser grato. O poder da gratidão. Eu entendi que o que eu falo eu atraio. Eu escolhi atrair a bênção. E quando eu dou uma derrapada, eu já vou para a cruz. Senhor, me perdoa. Eu declaro o sangue do Cordeiro nessa palavra que eu liberei agora há pouco. Não é o que eu quero. Eu quero a bênção. Eu quero o favor. Eu quero a tua presença. E você começa a enxergar o quê? A luz do alto nos teus caminhos. Algumas pessoas procuram a gente para perguntar e pedir algum direcionamento. Às vezes pode até, durante a conversa, a pessoa falar: como é que eu não enxerguei isso antes? Pois é um processo, é uma maturidade. Mas quando você enxerga um propósito firme, Deus já mandou a luz. É que a gente às vezes não consegue discernir. Quem está de fora, na maturidade, enxerga e só dá o comando. Aí o pessoal fala: bispo, como é que o senhor sabe disso? Não é que eu sei, Deus já está fazendo, é que você não está vendo. Só confia. Pegue esse sermão de hoje e vai assistir ele de novo. Pega os versículos da lição da célula desse sermão e guarda, vai ler, cola na geladeira. Cola esses versículos no espelho do teu banheiro. Quando você acordar com aquela preguiça, seja firme no propósito que o Senhor vai iluminar os teus caminhos. Fala: aleluia. O dia não foi do jeito que eu esperava. Hoje não foi, amanhã vai ser. E você começa a declarar. Abandona a murmuração e reclamação. Deus é contigo. Se você crê e toma posse, fique em pé. Eu quero orar por você. Pega na mão do teu cônjuge. Se o teu filho está perto, pega na mão do filho. Pega na mão da filha. Quero orar por todas as famílias essa manhã. E coloca a tua vida no altar essa manhã. E fala: Deus, toca meus lábios com a tenaz tirada do altar. Muda meu vocabulário, Senhor. Se tiver que pedir perdão, peça perdão pela murmuração, reclamação. Peça perdão e fala: vai ser diferente. Vou profetizar a vida. Vou parar de reclamar do meu marido. Vou parar de reclamar do meu trabalho. Vou parar de reclamar da minha igreja. Vou parar de reclamar do meu pastor. Para de reclamar. Quem reclama morre no deserto. Mas quem crê na promessa entra na terra prometida. Aprenda isso. Cresça. Deixa as coisas de menino. Estou falando com um homem barbado aqui, de 40 anos, 50 anos, que vive como um menino mimado. Cresce. Vive murmurando e reclamando. Olhe para as promessas de Deus para a tua vida.
Pare de se comparar com quem está do lado. Deus não tem filho predileto, Ele ama você. E Ele tem o melhor para você. E como é que Ele vai te abençoar se a tua boca é uma boca que só atrai maldição? Deus não pode negar a si mesmo e a palavra dEle não cai por terra. Muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de agir, e o teu vocabulário vai reverberar o teu coração. Não adianta falar palavras decoradas, é a tua essência que tem que mudar. Estou falando com gente que está online. Muda! E os teus filhos viverão uma sorte diferente, porque vão aprender em você, e de você algo novo. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se faz diferente. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, essa é uma manhã de exortação, essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de libertação. Deixamos no teu altar e na tua presença palavras contrárias, pedimos perdão, nos arrependemos no pó e na cinza. Perdão pelas nossas murmurações, perdão pelas nossas reclamações. Queremos declarar que a partir de hoje nossos lábios gerarão gratidão ao Senhor, mesmo em momentos e circunstâncias adversas, não porque a nossa carne quer ou deseja, mas por obediência. Vamos atrair a bênção e o teu favor, em nome de Jesus. Declaramos o sangue do Cordeiro sobre as palavras maldizidas, ditas. Declaramos o sangue do Cordeiro sobre as palavras mal faladas, malditas. Perdão, Senhor. Declaramos palavras de fé, de gratidão. Nós abençoamos aqueles que nos abençoam. Pai, muda a nossa sorte. Declaro cura, se porventura há enfermidades causadas por conta de palavras que dizemos e atraímos, seja agora essa enfermidade repreendida. Mediante o quebrantamento, arrependimento, declaramos cura no físico, cura na alma, cura nas emoções, cura no psicológico, depressões desaparecendo em nome de Jesus. Senhor, nos dê força para que a perseverança tenha uma ação completa. Nos dê, Senhor, capacidade para resolver os problemas que surgem de forma diária sobre as nossas vidas. São oportunidades para crescermos, para resolvermos problemas maiores. E é assim que avançamos e prosperamos. Os que prosperam são pessoas que são resolvedoras de problemas, então nos ensine a resolver. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor, um sorriso neste lábio, seca as lágrimas desse irmão, dessa irmã. Nós abençoamos esse casamento, essa família, a vida espiritual deles, a vida profissional deles. Declaramos a bênção e a prosperidade em nome do Senhor. Se há alguém aqui que ainda não tem um propósito firme, que recebe no teu espírito revelação de qual propósito devem seguir, e diante desse propósito alinhado com o céu, percebam e vejam a luz do Senhor iluminando os caminhos, para que deem passos firmes nestes caminhos, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor do Abba, a graça do Filho e as consolações do Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Aleluia, amém. Fiquem na paz do Senhor.